Irmãos, na sequência aqui então do nosso estudo, né, quando nós estamos tratando ainda sobre a figura do mediador, nós já vimos a necessidade desse mediador. Nós já trabalhamos com a ideia de que todos nós nascemos mortos espiritualmente e que por nós, tão somente por nós mesmos, nós não conseguiríamos alcançar a Deus. O homem até tenta, né? Como nós falamos, tenta através das boas obras. E, geralmente é essa a argumentação, né? Ah, mas eu faço bem, nossa, eu até já doei uma roupa velha que eu tinha para o bazar, não é assim? Sempre tem um negócio que eu fiz, o foco é esse. Só que nós vemos que essas obras diante de Deus são mortas, se não realizadas em Cristo Jesus. Somente depois, quando Ele nos dá vida, que as obras de fato são validadas, porque são feitas em Cristo, né? Então, para iniciarmos aí, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Efésios, no texto que eu mencionei agora há pouco aqui na devocional, para vermos essa sequência de uma maneira mais próxima, né? Relembrando aí esses tais princípios. Onde mostra aquilo que Cristo fez por nós, né? Como nosso mediador. E de fato Ele fez por nós. Capítulo Efésios, capítulo 2, que é um texto berço aí para entendermos a respeito desse processo, ele vai nos dizer que Ele nos salva através de Cristo. Vamos ver a partir do verso 4, já que é um texto conhecido, não há necessidade de lermos inteiro, mas vamos ver o verso 4 e 5. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com quem? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele quem? Com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E aí o texto clássico, né, que nós já mencionamos há pouco, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não sei quantas vezes o irmão percebeu, mas praticamente em todos os versos é repetida a figura de Cristo Jesus, né? Então, fomos salvos em Cristo Jesus, né, pela sua obra, a ideia, fomos ressuscitados nele, ou juntamente com ele, Cristo Jesus, nos foi dada autoridade para reinar com ele, é isso que significa, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar a bondade para conosco em Cristo Jesus, e aí somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós só temos, irmãos, um verdadeiro relacionamento com o Pai através de Cristo Jesus. Ninguém pode se achegar a Deus por si só, é impossível. Não temos acesso. Nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Por isso, o mediador é o único caminho. Ele mesmo vai dizer isso. Ele não é um caminho, mas ele é o caminho. Algo definido, um tipo definido para dizer que ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João vai dizer, né? Falando a respeito de Jesus. Então Jesus é esse caminho, o único. Então ele é o mediador. Nós vimos a semana passada a respeito das funções que o mediador precisava exercer,
E nós vimos então que Jesus, e somente Jesus em toda a história da humanidade, é que consegue sintetizar todas as funções necessárias para que alguém, então, de fato, fosse o nosso mediador. Se não fosse Jesus, irmãos, nós não teríamos ninguém para cumprir com as funções e com as características que o mediador, segundo a própria palavra, a exigência do próprio Deus, precisava ter para, então, ser toda essa fonte de bênção que nós vemos aqui. A fonte da salvação, a fonte da graça, a fonte da ressurreição, a fonte da vida, a fonte das boas obras, inclusive. Então, Jesus é essa figura. Então, entendendo um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus, né, entrando um pouquinho na cristologia, nós vamos compreender, então, quem é, de fato, Jesus, o Filho de Deus, ou pelo menos começar. Para tanto, vamos fazer uma sequência aqui, e eu quero começar contigo lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Esse João, capítulo 1 aqui, é um dos capítulos controversos nas discussões teológicas a respeito de Jesus Cristo. Né? É um texto que os testemunhos de Jeová já mudaram, é um texto que os judeus batem em cima, né, para tentar provar que não é Jesus, que não está tratando de Jesus. E, de certa forma, a nossa tradução ela é interpretativa. Né? E é justamente por ser uma tradução um pouco mais interpretativa é que acaba sendo alvo de várias críticas. Né? Mas é importante citar e estudar e fazer alguns referendos que o próprio João utiliza no seu evangelho para que faça sentido para nós de quem de fato ele está falando. Então vamos fazer esse exercício juntos? João, capítulo 1, vamos ler aqui a perícope aí que vai até o verso 14, tá bom? Diz assim o texto: no princípio era o verbo. Vou parar aqui. No princípio era o verbo. Existe um paralelismo, obviamente, dessa primeira expressão aqui de João com Gênesis. Como que começa Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. João faz esse paralelo propositalmente. Ele usa no princípio, só que em vez de apontar para o fato de que era Deus, ele usa a palavra logos, que aqui, possivelmente, mas muito mais inclinado para a interpretação, não é traduzida como palavra, mas é traduzida como verbo. E por que eu digo que é uma questão mais interpretativa? Porque em outros momentos do Evangelho de João, não foi se traduzido por verbo, foi traduzido por palavra mesmo. Mas isso pouco importa aqui. E eu vou provar para você que tanto faz se eu usar a expressão verbo ou a palavra, e o verbo mais interpretativo apontando para Jesus, mas isso não vai mudar o resultado do negócio. Vai apontar para a mesma pessoa. Tudo bem? Mas a ideia do original era, ele usa aqui a palavra arquê, que é princípio no grego, e para aqueles que gostam um pouquinho de filosofia, vai se lembrar, né? Quando você trata do início da filosofia, o princípio, os primeiros filósofos, ainda pré-socráticos, qual que era a busca que eles tinham? Né? Tales de Mileto, toda aquela turminha lá. Pitágoras, o que esses caras queriam? Procurar o início de tudo. O foco da filosofia começou com o quê? E aí você vai ter lá Simandro, tem um nome louco lá desses filósofos lá, e cada um vai propor uma coisa. Tales de Mileto, se não me engano, não me falha a memória, a água, de onde começa todas as coisas. O outro lá,
o ar. O outro, os números, a matemática. Mas o que eles estavam atrás do quê? Do princípio, do arquê. Filosofia tenta buscar onde começou o negócio. E aí João diz que tudo começou na palavra. Seja a água, seja o ar, seja os números, seja qualquer coisa. E ele usa, escrevendo isso no grego koiné, que é o mesmo utilizado em tempos antigos, para dizer, ó, vocês estão procurando o arquê, vocês estão procurando o princípio é a palavra. O princípio é o próprio Deus. Né? E os mesmos filósofos que estavam procurando o arquê, que é o princípio, são os mesmos filósofos que estavam procurando a palavra, o logos, que é a razão para eles. Né? De onde vem a palavra lógica? De logos. Então eles, através da razão, estavam procurando o arquê. E aí João, numa única frase, nos revela quem é o princípio e quem que é a razão de tudo isso. Então imagine a reviravolta, né, que os evangelhos fizeram naquele período em que ainda era muito recente, dentro da história da humanidade, da busca pela essência de todas as coisas. Ele vai dizer, está na palavra. Que depois ele identifica como sendo Jesus Cristo. Então, irmãos, quem é esse Jesus? Esse Jesus ele é revelado aqui como sendo a palavra. Os judeus vão dizer, não está falando de Cristo, por isso que não devia ter sido traduzido por verbo, mas está falando da palavra. Ótimo. Não tem problema nenhum. Vamos fazer um exercício aqui, matemático, para você entender que independente se for traduzido por palavra ou se for traduzido por verbo, que é uma ideia mais interpretativa, porque o verbo você vai ver lá em Gênesis, capítulo 1, verso 3, né? Então você tem, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja, um verbo. Então a ideia lá de Gênesis, no proto, era apresentar o Pai, o Espírito e a palavra, ou o verbo. Por isso que aqui a tradução usa-se o verbo, por ser um pouco mais interpretativo. Mas se tivesse usado a palavra, não mudaria absolutamente nada. Tudo bem até agora? Então vamos fazer um exercício aqui, usando só João. Vamos para João, capítulo 14, verso 6. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para João 1, tá? Se quiser marcar aí, não sei com marcador, alguma coisa. Vamos lá, João 14, ele vai dizer... aos seus discípulos, Jesus falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou um caminho? Não, eu sou o caminho. E eu sou mais que isso. Eu sou o caminho e a verdade. E que mais? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, eu sou o mediador, eu que te conduzo. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos lá. Vamos fazer o caminho inverso. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos pegar só a verdade aqui. Jesus diz que ele é a verdade. Ele é uma verdade? Não, ele é a verdade. Tá? Então aquela ideia. A é igual a B. Jesus é igual a verdade. Tudo bem? Aí vamos ver o que é a verdade, usando João. João 17,
verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui a tradução para palavra é o mesmo termo logos lá de João 1. Então vamos lá, o raciocínio lógico aqui. Se a palavra é a verdade, como diz João 17, se o logos é aletheia, logos, verdade, e Jesus diz que ele é a verdade, então se A é igual a B e B é igual a C, logo C é igual a A. Lembra disso lá na matemática? Então, se a palavra é a verdade e a verdade é Jesus, logo Jesus é quem? A palavra, o logos, a verdade. Então pouco se importa se tivesse traduzido por verbo, se tivesse traduzido por palavra, se tivesse traduzido por lógica, se tivesse traduzido por razão. No princípio era aquilo que é Cristo, que ainda não havia sido encarnado, é verdade. Mas seja a palavra, seja o logos, seja o verbo, seja a razão, no princípio era aquilo que se encarnou e que nós conhecemos como sendo Jesus. A palavra, que é ao mesmo tempo a verdade. E não só a verdade, o caminho e a vida. E o caminho e a vida pelo qual ninguém vai a Deus, senão por Ele. Então, irmão, você vai encontrar um monte de discussões teológicas tentando desqualificar o verbo, a nossa tradução verbo, ou tentando desqualificar a palavra como não sendo Jesus, mas usando tão somente o Evangelho de João e princípios assim elementares da lógica, da razão, nós chegamos no fato de que se a palavra é a verdade e se Jesus é a verdade, logo a palavra e Jesus é a mesma coisa. Então, voltando lá para João, capítulo 1, para você entender um pouco mais sobre esse Jesus, o Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado, né? Então, no princípio era, agora interpretativo mesmo, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a razão, ou no princípio era Jesus. Tudo bem? Não há problema nenhum. Agora, lógico que eu estou usando aqui a interpretação, porque se a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, logo Jesus é a palavra. Então, no princípio era a palavra. No princípio é Jesus. Então ele continua, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O próprio verbo era Deus. Aí eles vão dizer, porque no original está assim, no princípio era o Logos, era a palavra, o Logos estava com Deus, e Deus era a palavra. E Deus era a palavra. Na nossa tradução, pois, e o verbo era Deus. Muda alguma coisa? O judeu muda, na cabeça dele ele muda. Tá vendo? Não é o verbo que era Deus, é Deus que é a palavra. É a mesma coisa você pegar lá em 1 João e dizer Deus é amor. E eu falar, o amor é Deus. Muda alguma coisa? Não, se ele é, meu irmão, é a essência. Então não tem, a ordem aqui não muda absolutamente nada. Se eu disser que Deus era a palavra, ou o verbo, ou dizer que o verbo era Deus, dentro de um princípio lógico simples também, se A é igual a B, B é igual a A, pronto, acabou. Então se o verbo é igual a Deus, Deus é igual ao verbo. Então pouco importa se na minha tradução eu digo que Deus era o verbo ou se o verbo era Deus. Ou não. Entendeu? Então, muitas vezes os caras ficam procurando características de argumentação sofistas, né? Já que nós falamos de filosofia, bem sofista, que é um negócio que é só jogar a palavra, porque sem argumento lógico de fato, só para tentar vencer um debate, alguma coisa, mas que não traz luz ao sentido. Então vamos lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando você vai para Paulo, nós vemos que Jesus recebe o título de primogênito da criação, não no sentido de que ele foi a primeira criatura, mas que nele foram criadas todas as coisas. Vamos ver esse texto? Marca aqui João capítulo 1, para você entender quem é Jesus aí, e vamos lá para Colossenses. Capítulo 1. Falando sobre Deus, que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, remissão dos pecados. Verso 15. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Este, ou seja, o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque ele se encarnou. Deus é Espírito, Jesus era a palavra, não tinha forma nenhuma, mas ele toma forma agora, ele se encarna. Então ele... Achou lá? Só esperar aqui. Foi muito. Isso, mano. Faz esse favor. Aí, Colossenses, capítulo 1, verso 15. Então, este é o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí as pessoas pegam aqui, Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é o Filho do seu amor lá. Ótimo, para reforçar aí. Então, ele é o primogênito da criação. Aí as pessoas pegam esse título, primogênito da criação. O que é o primogênito? É o primeiro filho. Então, Jesus é o primeiro filho da criação. Ele foi criado. É daqui que surge a ideia de que Cristo foi criado. Mas se ele é Deus, se estava com Deus desde o princípio, e se nele foram criadas todas as coisas, eu posso entender essa expressão primogênito da criação como um ser criado? Vai ficar a dúvida. Só que você fala assim, se Paulo parasse aqui com a história, nós íamos ter um problema aqui. Porque primogênito é o primeiro. Então não tá. Mas vamos continuar a leitura, que é o que você deve fazer com os testemunhos de Jeová. Fala, lê o 16, o cara pálida. Aí diz assim, pois nele, quem é? Quem é esse nele aqui? O Filho do seu amor, que é o primogênito da criação, que a gente sabe que é Cristo. Então, pois nele foram criadas todas as coisas. Opa, ele é o primogênito da criação, mas o entendimento de primogênito da criação é aquele que criou todas as coisas. Então, se ele foi criado, nós temos um problema. Ele criou a si mesmo, porque se ele criou todas as coisas, se ele foi criado, e como alguém pode criar-se a si mesmo? Não pode. Então, obviamente, que o título primogênito da criação não significa que ele foi criado, mas é que nele foi criado. Nele nasce todas as criações. É o que ele vai explicar no verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. E veja, não só aquilo que nós vemos nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, e aqui nós temos um problemão. Tudo foi criado por meio dele,
e para Ele. Deus agora, então, abriu mão da sua glória e da glória da criação para o primeiro ser que foi criado. Não cabe isso. Então, para entender o título primogênito da criação, eu preciso ler os versos seguintes, né? Inclusive 17 e 18, que na verdade aponta que esse título não refere-se a um ser criado, mas é um título usado para apontar que nele nasceram todas as criações, até as invisíveis, até os anjos e demônios. Né? Os anjos depois viraram demônio porque caíram, porque ele criou demônio, e não vai entender mal. Mas então vamos lá. Então nele foram criadas todas as coisas. Verso 16 ainda. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Veja aqui, ele é o arquê. Né? Os filósofos estavam procurando. Quem que é o princípio? Paulo vai dizer, ele é o princípio. O primogênito de entre os mortos, mais uma vez a ideia aqui de um título. Por que primogênito entre os mortos? Porque ele ressuscitou para a vida eterna. Ah, pastor, mas lá na Bíblia tem um homem lá, eu não vou lembrar o nome dele, porque geralmente é assim, cara, né? Eu não lembro o nome dele, ele tinha 2 irmãs. Ele morreu, acho que ficou uma semana, 3 dias, não lembro certo. E aí ele ressuscitou, e foi antes de Jesus ressuscitar. Como que Jesus é o primogênito dos mortos? Ah, você está falando de Lázaro. Deve ser. Né? Então, como que é? Lázaro ressuscitou e foi para o céu. O que aconteceu com Lázaro ressuscitado? Viveu e aconteceu o que depois com ele? Coitado, 2 vezes. Olha que miserável. Hã? Já que Lázaro era amigo de Jesus, eu falei assim, pô, Jesus, 2 vezes? Todo mundo morre uma, eu vou morrer 2. Hã? Pô, deixasse eu quieto lá. Né? Mas não. Ele ressuscitou, mas para morrer de novo. O que aconteceu com Dorcas? Que Pedro ressuscitou? Está aí até hoje? Você foi lá no ateliê dela, ela tem uma grife agora, né? Dorcas, porque ela é costureira, né? Ela abriu agora como chama? Uma boutique. Está viva aí até hoje, em Paris. É? Não, morreu de novo, coitado. 2 vezes também. Eutico, que Paulo ressuscitou lá, que dormiu no sermão. Dormir no sermão é um perigo, eu já falei isso para vocês. Já a Bíblia registra o caso de um cara que dormiu durante o sermão e ele morreu. Eutico. Caiu da janela, lembra? Morreu. O que Paulo fez? Ressuscitou o menino. E aí Eutico está aí até hoje, falando para você, gente, não dorme no sermão. É? Não. O que aconteceu com Eutico? Morreu de novo. Então todas as ressurreições que nós temos são para manifestação do poder de Deus, mas essas pessoas voltaram a morrer. Voltaram a morrer. Jesus não. Ele passou pela morte e a sua ressurreição é para a eternidade. Por isso ele recebe o título de primogênito dentre os mortos. Foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna, no sentido de corpo glorificado, uma vez que ele se encarnou. Tudo bem? Vamos seguir aí. Então ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude. Não é só a plenitude, é toda a plenitude. É a ideia de falar, né, do reforçar aquilo que já está reforçado. É toda a plenitude. O que mais que ele diz?
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Esse aqui que é interessante, né? Jesus foi, morreu por você, te reconciliou para mostrar perante ele, para apresentar você a ele mesmo, porque ele, Deus e o Espírito é a mesma coisa, é um só Deus, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, quem é esse Jesus, irmãos? Jesus é o próprio Deus. Mesmo que ele receba alguns títulos que algumas pessoas questionam, esses títulos, quando você vai estudar os contextos, apontam para o fato da plenitude, da total plenitude que tem em Cristo. E aqui, no caso, focando a total plenitude que ele tem como Criador. Nele foram criadas todas as coisas. É a palavra. Voltando lá para João, então. Seu dedão está até roxo de você ter marcado João aí, mas voltando para lá, João. Então, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, essa palavra, por enquanto, ainda é a palavra, que é aquilo que na teologia nós chamamos da segunda pessoa da Trindade, né? Que é apresentado em vários momentos como a palavra, como simplesmente essa expressão aí, esse título. Só que nós vimos aqui que João, essa palavra refere-se à verdade, e essa verdade refere-se a Jesus. Tudo bem? Então, você que já conhece o contexto geral do Evangelho de João, quando lê, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, é lógico que você já é conduzido a entender que aqui está falando de Jesus. Não tem problema quanto a isso. Verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso também é uma referência, uma sequência de paralelismo com Gênesis. Você tem lá, então, no princípio criou Deus os céus e a terra, estava sem forma vazio, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz. Primeira coisa, foi? A criação? Primeiro verbo, haja luz. E essa luz, irmãos, não é o sol, hein? Se você for lá na sequência da criação, a divisão entre dia e noite e a criação dos planetas, do cosmos, vem só depois disso. Nós estamos falando de algo aqui diferente daquilo que você entende sobre o Sol. O Sol foi criado só para ser secretária de Deus. Por que secretária? Porque é ele que define a agenda de Deus. Esse era o objetivo. Vamos ver lá? Marca João aqui de novo. E vamos lá para Gênesis. Aí, Gênesis capítulo 1. Irmãos, às vezes que eu só estou no título aqui do nosso slide, tá? E aí fica tranquilo. Até Jesus voltar, nós vamos até onde ele deixar. Então veja aí o paralelo, né? Eu até toda vez que eu falo isso, eu gosto de repetir que, para mim, se eu tivesse na comissão que definiu a sequência dos livros bíblicos, eu teria colocado o Evangelho de João como o primeiro livro do Novo Testamento. Para você não perder esse paralelismo. Começa o Antigo Testamento no princípio.
E como começa o Novo Testamento? No princípio. Seria sim, mas fazer o quê, né? Deus inspirou os autores, não inspirou o pessoal da comissão que definiu a sequência dos livros. Então, tudo bem. Então, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você tem aqui a citação de Elohim, que já aponta para o plural, mas você tem a figura de Deus, o Espírito de Deus. No verso 3, o verbo, a palavra, haja luz. Então está todo mundo aqui. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então isso aqui é a divisão. Aí vamos lá pro verso 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim o fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento, para o firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazendo separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus fez a criação dos grandes astros, ou dos astros, no modo geral, fazendo separação de dia. E o objetivo do Sol, da Lua, das estrelas, né, do cosmos, segundo aí o verso 14, é para que eles sirvam de sinais, para que eles sirvam de estações, e aqui não é estação do ano, viu, irmãos? É uma outra tradução que não foi a melhor. E para dias e anos. A palavra que foi traduzida aí para estações é a mesma palavra que é usada, por exemplo, lá em Levítico 23, que aponta para convocações. Então, se fosse uma tradução literal aqui, Deus criou o cosmo para sinais, para convocações, por isso que eu digo que é para ser secretário, para a agenda de Deus, para confirmar a agenda de Deus, e para dias e anos. Ok? Quando você faz a conexão lá com Levítico 23, você vai ver a palavra moedim, que é convocações, ou santa convocações, como é colocado lá, aponta então para um calendário que Deus havia estabelecido para o cumprimento do seu plano, inclusive de redenção. Então o Sol, a Lua, as estrelas foram criados com o objetivo de servir para nós de sinais das convocações de Deus. E você vai ver isso acontecendo em vários momentos da história. Né? Talvez o mais importante, que já foi visto, foi a estrela de Belém. Um sinal no céu para uma convocação específica que era do nascimento do Messias. Agora Deus fez isso sempre, em vários momentos. E ainda faz. Mesmo porque, quando você vai para o sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus 24 e diante, você vai ver que haverá sinais onde? Da volta de Cristo. Haverá sinais no céu. O sol se escurecerá, a lua converterá em sangue. Você tem sinais que apontam para isso. Infelizmente, a nossa geração, o diabo tende a usar tudo que Deus fez para mudar, né? Então, hoje as pessoas usam os astros para ver horóscopo. Não é assim? Para ver horóscopo. Na antiguidade, os homens usavam isso, os magos do Oriente usavam isso para
para receber a mensagem de Deus. Olha, nós vimos a estrela daquele que haveria de nascer na tribo de Judá. Né? Se você for estudar isso, eu gosto de estudar isso, né? Já mencionamos aqui em outros momentos. Mas você vai lá, estudo sobre a estrela de Belém, aponta para uma constelação, que é a constelação de Leão, né? E que fez com. E a luz que entrou junto com Júpiter, junto com não sei o que, fez lá um alinhamento, que eles chamam, foi justamente uma estrelinha dentro da constelação de Leão que chama-se Regulus, no latim, que é rei. E aí, quando você vai estudar sobre essa situação, ou a possível estrela de Belém, que aconteceu, e aí você tem hoje aplicativos que te ajudam nisso, né? Tem aquele Stellarium, que é interessante, e você pode pegar o céu em Jerusalém, ou o céu em Belém, Efrata, no ano, vai ser uns 2 ou 3 anos antes do ano zero. E aí você vai ver que, por esse aplicativo, nesse período, havia lá um alinhamento dos astros entre a constelação de Leão, a estrela Regulus e o planeta Júpiter. Que quando ele se sobrepõe, vira uma estrelona. Então é uma possibilidade. E Júpiter é chamado do que mesmo? O planeta o quê? Você que estudou isso aí lá em geografia, no seu terceiro ano de fundamental, né? Com a tia, sei lá eu que tia que era a sua tia lá. Quem que é o planeta rei? Júpiter. Ainda bem que vocês não vão precisar fazer mais Enem, né? Que bom, né? Louvado seja Deus, já passou, né? Então, mas planeta, o rei, Júpiter, que sobrepõe a estrela que chama Regulus, que é o quê? Rei. Na constelação de Leão. Como que era conhecida a tribo de Judá? Leão. Aí os magos falam, está aqui o planeta rei, com a estrela rei, na constelação de Judá, que aponta para Judá. Vai nascer o rei dos judeus. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque os astros foram criados para as convocações. O termo estação aqui, a melhor tradução é convocações. Tudo bem? E aí, então, eles fizeram e foram lá ver o nascimento do Senhor. Sim. 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 Os magos do Oriente foram. Provavelmente uma turma, né? Que é outra coisa que eles falam, né? Só põe os 3 magos. Na verdade, devia ser uma turma enorme, né? Eles falam que são 3 magos porque foram só 3 presentes que foi dado ao menino Jesus, né? Então, pelos presentes, eles falam, não, foi 3 só. Foi miserável, foi só 3 presentes. Então, deve ter sido só 3. Mas não, né? Inclusive, historicamente falando, era impossível 3 homens virem lá do Oriente sozinhos, ainda mais com ouro, incenso e mirra na bagagem e conseguir chegar. E conseguir chegar com esses presentes todos. Já tinham sido mortos. Tal. Provavelmente era uma grande caravana. Mas voltando para cá, então, Deus criou o Sol, a Lua, para convocações. Agora, isso foi no 4º dia. No primeiro dia, o que ele fez? A luz, que é a manifestação, irmãos, né, dessa diferença entre trevas e luz. Não é o Sol que foi criado no primeiro dia. Complicadíssimo. Por isso que é mistério. Tá? Mas é a luz. E aí, voltando para João, é o que João vai fazer de paralelo aqui com Gênesis. João está falando a luz que cita lá no verso 4 de João, está falando do sol, da lua? Não. Veja o que ele está dizendo. Vamos ver lá. Volta lá para João.
Verso de número 4 aí vai dizer assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então ele está falando, fazendo um paralelo com a criação, de uma luz que não é o sol. Nós vamos entender que luz é essa daqui para frente. Tá? Então continua a leitura aí. Aí ele tem um parêntese aqui, por isso que foi colocado o Hzinho aí no verso 6 como negrito, porque aqui você tem uma perícope dentro da outra. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Estou falando de João, que depois ficou conhecido como João Batista, e não o João que está escrevendo o Evangelho, tá? Cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito do quê? Que luz? Calma, você já está sendo interpretativa. A luz do verso 4 e 5. Ele veio para testificar do sol? Não. O próprio João, o evangelista João, vai falar que João Batista veio testificar a respeito do Messias. Então, quem que é essa luz aqui? O Messias, é o Salvador, que nós sabemos depois que é, aí sim, Miriam, que é Jesus. Então, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, essa luz, irmãos, é o que me conduz ao entendimento. É o que me conduz a crer. Então, não está falando do sol aqui. Está falando daquela luz primeira que fez separação entre trevas e a própria luz, e que, segundo João, na interpretação de João, aponta nada mais, nada menos para quem mesmo? Para Jesus. Que, inclusive, no Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Inclusive, vai colocar nesses termos que a condenação dos homens, segundo João capítulo 3, é que a luz veio ao mundo. E quem que é a luz, então? Jesus. E os homens amaram mais as trevas. Só que luz como fonte de crença, de entendimento. O entendimento veio. A luz veio. Só que os homens preferiram ficar nas trevas. E aí o motivo da condenação desses homens, segundo João capítulo 3, verso 19. Eu errei o verso, tá? Depois você vê se é isso mesmo. Então, há um paralelo entre Gênesis, capítulo 1, e João, capítulo 1. E aí ele vai nos dar mais informações. Fala que esse João Batista, ele não era luz. Verso 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a respeito, para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Aí ele volta para o Logos, ele volta para a palavra, ele volta para o verbo. Porque a luz e o verbo é a mesma coisa. E ele volta. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não viu a sua luz, segundo João, lá no capítulo 3. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E aqui já colocando já em termos que apontam para profecias do Antigo Testamento, que Jesus viria, em especial, primeiramente, para os judeus, mas os judeus rejeitariam a Cristo. Tá bom? O Messias. Então ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Ou seja, não é porque é descendente de judeu. Não é porque tem sangue judeu. Não nasceu do sangue. Não nasceu da vontade da carne. Não é produzido, eu quero Jesus, eu desejo Jesus. Não. Não é da vontade da carne.
Não foi o homem que determinou como seria a salvação. E também não é da vontade do homem. Não é fruto do meu desejo pessoal. Mas é fruto do quê? Da vontade de Deus. Então veja. Todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os quais não creram porque simplesmente são judeus. Não creram simplesmente porque o homem determinou que fosse assim. E não creram tão somente porque desejaram. O próprio homem desejou. Mas eles creram porque isso nasceu na vontade de quem? Na vontade de Deus. E como que Deus então aplica tudo isso? É aí o verso 14 que diz: e a palavra, ou o logos, ou a razão, do jeito que você quiser, se fez carne, se encarnou, tomou uma forma conhecida e não mais temporária, como acontecia no período da revelação aos pais, que era a teofania. Agora é permanente. Então a carne, o verbo se fez carne, e mais que isso, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Claro, ele é a própria verdade. E vimos a sua glória, glória como do único Filho de Deus, ou do unigênito do Pai. Então aqui nós já vemos nessa primeira parte aqui, João capítulo 1, de 1 a 14, que o mediador, que aponta para Jesus, ele é o próprio Deus. Porque a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ou Deus era a palavra. E essa palavra se encarnou, se tornou carne e habitou no meio de nós. Esse termo habitar aqui também tem uma característica especial dele, porque a expressão está associada à festa dos tabernáculos. Então, alguns têm sugerido a ideia de que o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, e tabernaculou. Alguns têm apresentado essa possível aqui. O que significa isso? Veio habitar conosco. Porque a festa do tabernáculo, se você lembra, quando nós já estudamos, é a última festa, que é a festa da comunhão, onde Deus manda você fazer uma tenda, um tabernáculozinho, uma tendinha, e você vai ficar morando nessa tenda 7 dias, festejando a comunhão com Deus, colocando os homens tudo igual, não tem mais mansão, não tem mais casa, todo mundo morando em tenda. Para relembrar, inclusive, o período da peregrinação do deserto, onde todo mundo morava em tenda. E, inclusive, o próprio Deus morava num tabernáculo, uma tendona. Né? E aí, o fato do tabernáculo estar no meio mostrava que Deus veio morar com o povo. E agora, com a encarnação do próprio Deus, que é a palavra, que é o verbo, ele veio habitar conosco. Então, a ideia de que ele vem cumprir a ideia da festa, inclusive, de tabernáculos. Vem habitar conosco. A luz veio ao mundo. Ela habitou no nosso meio. Então, vai apresentar que Jesus, apesar da gente conhecer com esse principal título, né, o Filho de Deus, por conta que o unigênito do Pai, não pode ser entendido a expressão Filho de Deus como alguém que foi criado por Deus. E essa é uma discussão de séculos, né, em relação à pessoa de Jesus, mas o que precisa, e aí alguns concílios foram acrescentando expressões no credo para deixar claro que chamar Jesus de Filho de Deus não significa dizer que Jesus foi criado por Deus. Inclusive, alguns dos nossos credos não feito. Né? Cremos em Jesus, Filho de Deus não criado, não feito. Porque a ideia é que ele não foi criado. Mas aqui, então, usa-se o termo foi gerado, porque aí é um momento da perspectiva da encarnação. Mas Jesus já existia desde quando? Desde toda a eternidade. Ele era Deus.
Muitas vezes nós usamos, principalmente com a influência do catolicismo, nós falamos, Jesus é o Filho de Deus. Amém. Não tem nada errado nessa afirmação. Só que o entendimento dessa afirmação na perspectiva católica é diferente na perspectiva protestante. E isso causou um problemão na evangelização, por exemplo, dos muçulmanos, dos islâmicos. Porque como eles tiveram, primeiramente, desde a criação do islamismo, um contato não amigável, mas um contato, né, as cruzadas estão aí para dizer como que foi, contra os muçulmanos, que gerou, inclusive, a declaração de fé muçulmana, que é a seguinte, que Deus é único, não tem pai, não tem filho. Deus nunca gerou, nunca criou um filho. Deus não tem filho, ele é só Deus. Alá não tem pai, não tem filho. Por quê? Porque na perspectiva católica, Jesus então seria uma criação de Deus. É o Filho de Deus. Então, isso acabou gerando a ideia do politeísmo. Vários deuses. E eu concordo, a gente sabe muito bem disso, que a doutrina da Trindade não é uma doutrina fácil de ser compreendida. Você conhece ela porque a Bíblia diz. Mas você compreende esse negócio? Eu não. Se você compreende, então, parabéns para você. Nós conhecemos a doutrina da Trindade. Nós sabemos que existe um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Tudo bem, nós conhecemos isso. Porque a Bíblia revela assim. Mas entendemos isso? Não entendemos. Como que pode um ser 3? Né? Então, a gente conhece, mas não necessariamente a gente domina ou compreende. Então, se apresentar isso para o judeu, que a ideia é monoteísta, e para o muçulmano, que é influenciado pelo judaísmo, também é monoteísta, só um Deus, aí dizer, não, Jesus é Deus também, mas é um outro Deus, olha a confusão. E aí, quando se apresenta na perspectiva católica, não, Jesus é o Filho de Deus, então, na cabeça do islâmico, Jesus foi criado. Mas na visão bíblica, Jesus não foi criado. Ele estava na eternidade. Ele é o princípio. As coisas começam nele. Ele foi criado. E é só por isso que ele, então, pode ser um mediador pleno, completo. Agora, para ser esse mediador, ele tinha que passar pela encarnação. Para poder, como homem, né, um dos termos que a gente usa que é também incompreensível, é conhecido, mas é incompreensível, que é a ideia de que Jesus é 100% Deus e 100% homem, depois da sua encarnação. Não é 50%. Porque se fosse, então, nós estaríamos perdidos, porque ele não ia dar conta de suprir nenhum nem o outro. Ele é um termo aí, né, que usa em teologia, é um ser teantrópico. Ele é Deus, Theos e antropo ao mesmo tempo. 100% Deus, 100% homem. É fácil? É possível compreender um negócio desse? Não. Mas você conhece porque a Bíblia diz que ele é homem, ele se fez homem, mas ele continua sendo Deus. E um só com o Pai e com o Espírito. Olha que loucura. Né? Mas é o princípio. Dani. Uhum. Então veja, os títulos não são inspirados, né? E às vezes o título vai expressar a inclinação do coração de quem deu o título para aquilo. Né? Então veja que é um problema, se declara. Não, ele é. Agora veja, por que eu faço questão de chamar a atenção para o fato de que Filho de Deus não pode te conduzir a entender como algo criado? Da mesma forma que o título que nós estudamos hoje, primogênito da criação, e nós vimos pelo próprio texto, não indica que ele foi o primeiro ser criado, mas sim um título de que nele todas as coisas foram criadas. Dizer que Jesus é o Filho de Deus não significa que ele está
que ele é menor em essência em Deus. Ele só está exercendo uma função diferente no processo da redenção. Dentro dessa função, o que nós temos? Então você tem o Pai, né? A ação que determina a redenção. E aí você tem o Filho, que é o mesmo Deus, obviamente, mas que realiza a obra da redenção. E aí você tem o Espírito Santo, que faz o quê? Aplica o resultado da redenção, que foi realizada por Cristo, determinada pelo Pai, na vida daqueles que Deus separou. Então, se há uma função, né, econômica que nós falamos, uma função no plano da redenção, mas que não diminui a essência de cada ser da Trindade. Deus tem a mesma essência de Jesus, Jesus tem a mesma essência do Espírito Santo. Os três são iguais porque é um só Deus. Agora, exercem funções diferentes no plano que eles definiram da redenção. Vamos lá. Sim. Uhum. Uhum. Unigênito é o único filho. Pronto. Ou primogênito, é o primeiro filho. Então, dentro da revelação, o objetivo é apresentar todas as características necessárias do mediador. Agora, se eu pego isolado, a Bíblia diz, unigênito do Pai. É o único Filho de Deus. Ou primogênito da criação. Se eu pego isso isolado de toda a revelação, aí é onde nascem os meus erros de interpretação sobre Cristo, né? E não só sobre Cristo, qualquer outro assunto bíblico. Como alguém já disse, né? A Bíblia é a mãe das heresias. Por que a Bíblia é a mãe das heresias? Porque se eu pego uma expressão isolada de todo o contexto, ou de todo a própria período da revelação, eu vou gerar uma situação complicada. É o que nós fizemos aqui, o exercício que nós fizemos na devocional. Na devocional dessa manhã nós trabalhamos com Mateus. Senhor, Deus sabe quanto eu sofro. Mateus, que capítulo, gente? Só o capítulo. Jesus, alguém tem fiel Israel. Mateus 25, lembrou? 31 em diante, tá bom? Que fala da volta de Jesus e do juízo final. E que a argumentação apresentada pelo rei é que na separação dos cabritos e das ovelhas se deu por aquilo que as ovelhas fizeram, em detrimento daquilo que os cabritos não fizeram. Então, se eu pegar esse texto isolado, eu vou dizer que a salvação é pelas obras. Porque você deu comida para quem tinha fome, você deu água para quem tinha sede, você pôs investimento para quem estava nu, você socorreu quem estava preso, visitou quem estava doente, hospedou quem estava precisando. Então veja, se eu saco esses versículos de Mateus e só apresento isso, qual que é a definição que eu vou ter? A teologia que eu vou criar? É que a salvação é pelas obras de caridade. É isso que o texto está ensinando? Não. Tanto é que as ovelhas vão entrar no reino que está preparado para ela desde a fundação, antes da fundação do mundo. Então veja, eu preciso do todo para gerar um entendimento perfeito. Usando aqui a analogia de João, né?
da luz, você está no quarto, tudo escuro, fechado. Tudo bem? E é dia. Porque você está vendo lá um feixe de luz que está saindo de um buraquinho da sua janela. Isso atrapalha a gente dormir pra caramba do dia. Fala sério. Então você está lá, parece que aquela luzinha lá tá. Mas você tem, pelaquela luzinha, condição de definir a grandeza do céu e do sol. Se você nunca viu, se você sempre teve lá naquele quarto, você nunca viu o sol na vida. Você sabe que tem ali uma luz. Porque está entrando uma claridade pelo aquele furinho da sua janela. Está até atrapalhando, inclusive, dormir. Sim? Mas por aquele feixe de luz, você sabe da existência da luz, mas você consegue definir o tamanho, da grandiosidade desse sol, desse céu? Para que você consiga compreender o todo, o que você tem que fazer? Abrir a janela, no mínimo. Então, a revelação, ela nunca foi dada para ser estudada isoladamente. A Bíblia é um todo. E a definição de qualquer doutrina precisa levar em consideração o todo. Porque se eu pensar primogênito da criação, eu vou definir uma doutrina. Unigênito de Deus, eu vou definir uma doutrina. Agora, quando eu pego o todo, esse unigênito de Deus é o verbo que estava desde o princípio e que criou todas as coisas. Peraí, então esse unigênito de Deus, ele precisa de um entendimento muito maior do que simplesmente falar, é o único Filho de Deus. Agora, qual que é a dificuldade? É que as pessoas não vão para o todo. Essa é a dificuldade hermenêutica, até para definir alguma doutrina. A pessoa pega um texto. Quando você vai para o Evangelho segundo Allan Kardec, o que eles fazem? Eles usam a Bíblia? Usam. Só que partes que lhes interessam. Quando você vai fazer um curso lá no Espiritismo Kardecista, eles leem textos do Evangelho Bíblico? Sim. Inclusive Mateus 25. Quando ele diz, está vendo? Ó, é a caridade que vai nos levar para o céu. Da comida para quem tem fome, da bebida para quem tem sede, da roupa para quem está pelado, e por aí vai. Tiraram isso da onde? Das Escrituras. Mas quando você pega o todo das Escrituras e está falando que a salvação é por obra de caridade? Não. Então, essa dificuldade vamos ter? Vamos ter. Por isso a necessidade, quando Jesus fala em Mateus, capítulo 28, para a gente finalizar, né? Vamos lá. Abra lá, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20, Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que tu tens ordenado. Então, qual que é uma das coisas uma das bandeiras que a gente tem levantado aqui? Que no discipulado, irmãos, no processo de fazer discípulos, você tem que falar do evangelho todo, para toda a gente, em todo tempo, em todo lugar. Lembra disso? É o evangelho inteiro. O que tem acontecido hoje em muitas igrejas por aí? Prega-se meio evangelho. Porque meio evangelho é mais fácil, é mais agradável. Meio evangelho te permite você completar o restante do evangelho com aquilo que você quer. Porque quando você pega o todo que foi ordenado, ou seja, a ideia da palavra, aí, meu amigo, aí você vai ter que chegar em absolutos. E ninguém gosta de absoluto. A gente quer o relativo mesmo. Porque aí dá pra gente viver uma vidinha miserávelzinha aí, faz um negocinho, mas... né? Então, é o todo. Agora, eu concordo contigo que algumas expressões isoladas geram mais desfavor do que favor. E é por isso que a gente tem que estudar o todo.
Então as pessoas falam assim, eu conheço um pouco da Bíblia, ai, que coisa maravilhosa. Talvez fosse melhor não conhecer nada, porque se conhecer só um pouco, a gente conduz para um caminho distante. Vamos lá na ordem, Miriane depois da Sabrina. Fulano, Marcos, ora aí. Não, você vê que é uma situação. Uhum. Não, você não muda. Não muda. É igual o cara lá do... É igual o cara lá, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Então aí você falou, Jesus também disse, onde estarei reunido, você pega uma interpretação errada disso e fala, onde estará 2 ou 3 reunidos. Você sozinho, Jesus não está contigo. Então, na verdade, Jesus mandou você orar sozinho, mas na verdade ele não vai estar contigo, porque ele falou isso. Veja, estou pegando texto aqui isolado e numa interpretação extremamente tosca, só para você acabar com ela. Aí ela vai falar, e agora? Eu preciso orar no meu quarto com mais alguém dentro. E aí, dependendo do que você põe dentro, aí você nem orar você vai mais. Olha só o perigo que acontece. Então é o todo. A gente tem que olhar o todo. Tá bom? A gente vai continuar tratando disso aí.